Boa noite, eu sou a Tayane. Vamos nas pegadas? Hoje nós vamos estar falando sobre Jó declara sua integridade. Se encontra em Jó 31, do versículo 1 ao 40, que diz assim: Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa novela? Que poção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano? Pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semei eu, e outro come e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo e tomou a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito, a punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição, e desarrigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe for o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aguentava falando os meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito, que olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendentemente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão, também isto seria delito, a punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria a viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaia sobre mim como coroa. Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sucos justamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Estarei explicando.
Em Jó 31, vemos que o servo de Deus faz uma lista detalhada de todos os pecados considerados graves e que ele era inocente de praticá-los. Primeiro, vaidade. Segundo, engano. Terceiro, roubo. Quarto, adultério. Quinto, infâmia. Seis, desrespeito. Sete, ganância. Oitavo, amor ao dinheiro. Nono, inveja. Jó deu a seus amigos argumentos contundentes de sua inocência. Ele foi muito específico com relação às suas obras, tanto que eles ficaram sem argumentos. Eles insistiram que ele havia pecado, mas sua descrição de estilo de vida e quais foram suas escolhas nas mais diversas situações mostraram que de fato ele não havia cometido erro que justificasse tudo aquilo. O capítulo encerra com a oração de Jó, dizendo mais uma vez que gostaria de estar diante de Deus para conversar com ele e ouvir suas respostas. No final, tudo que a alma do ser humano mais deseja é voltar para Deus. Não são os bens, a saúde ou mesmo a satisfação de vida em termos gerais, mas o relacionamento com Deus que importa. Perto dele, nos sentimos seguros e satisfeitos, amparados. A sombra das asas do Altíssimo é o nosso lugar. Estarei continuando explicando sobre a integridade. Jó declara sua integridade. Capítulo 31, versículo 1. Neste versículo começa o juramento de inocência de Jó. Capítulo 31. Quando ele fez um concerto com seus olhos, reconheceu com sabedoria que o olhar é o sentido mais explorado na tentação. Capítulo 31, versículo 2 ao 5. A palavra se fazia parte de uma sentença usada por acusados para jurar a própria inocência. A estrutura completa da declaração era, na verdade, se estou culpado deste crime, que Deus derrame sua maldição sobre mim. Como as pessoas não gostavam de falar em maldições, quem enunciava o juramento costumava usar uma versão abreviada. Em contraste, já usou a fórmula inteira 4 vezes, o que demonstra sua confiança na própria inocência. Capítulo 31, do versículo 6 ao 13. Jó deixa implícito que fora mais justo ao ouvir o processo ou contenda de seus servos do que Deus estava sendo com a causa dele. Capítulo 31, do versículo 14 ao 16. Jó alega ter satisfeito o que os pobres desejavam, possivelmente para insinuar que Deus não estava tratando-o assim. Capítulo 31, do versículo 17 ao 22, a perda de um braço. Na antiguidade, em geral, significava a perda de renda, respeito e até mesmo da vida. Capítulo 31, do versículo 23 a 27. A frase, a minha boca beijou a minha mão, versículo 27, reflete o antigo costume de beijar a mão antes do gesto supersticioso e idólatra de arremessar um beijo para os corpos celestes. Capítulo 31, do versículo 28 a 34, Deus que está em cima, Jó acreditava resolutamente num Deus único e vivo. Embora habitasse no mundo com crenças em vários deuses, Jó acreditava na existência de um único Deus, Criador e Senhor de todas as coisas. Este texto mostra o monoteísmo da fé bíblica em contraste ao politeísmo que prevalecia na época. Capítulo 31, versículo 35. O desejo de Jó de que o ouvisse parece expressar seu anseio contínuo por um árbitro ou juiz que fosse imparcial. Seu intento refere-se à sua assinatura por extenso, anexa ao seu juramento de inocência. Ele requer uma audiência onde Deus, o justo juiz, possa responder quais são as acusações contra ele e registre sua absolvição num livro. Isso equivale a um documento
Legal. Portanto, Jó talvez insinuasse que Deus não estava seguindo a conduta jurídica apropriada. Jó acreditava que as acusações por escrito seriam tão poucas ou quase nenhuma que ele poderia exibir o documento com orgulho. Jó mostraria a Deus o número dos seus passos ou prestaria contas de todo ato ou pensamento que tivesse. A sua ideia de aproximar-se de Deus como príncipe mostra sua confiança no fato de que seria absolvido, porém denuncia sua confiança nas obras da lei, em vez de na graça divina, uma atitude que o próprio Senhor condenara. Esse que eu acabei de explicar, assim, capítulo 31, do versículo 37 a 39. Agora estarei explicando capítulo 31, versículo 40. Acabaram-se as palavras de Jó. Pela segunda vez o diálogo se encerra com um empate. Jó terminou de falar e seus três amigos não têm mais nada a dizer. Isso leva às palavras de um novo orador, Eliú. Estarei explicando. Estarei orando. Acabei de explicar essa palavra abençoadora e estarei orando pela sua vida, e estarei pedindo a Deus que Ele fale ao seu coração, que você venha entender o que Ele quer falar com você nesse momento e que você venha a cada dia estar na presença do Pai. Senhor, quero te pedir perdão por todos os meus pecados e me falhas, meu Deus, ó Deus. Senhor, quero te pedir, Pai, que o Senhor venha, Pai, estar falando com cada um, Pai, nesse momento, Pai, através dessas palavras desse vídeo, Pai, essas pessoas possam entender, Pai, aquilo que eu não falei aqui, mas que o Senhor vai falar, Pai, e elas possam entender, ó Pai, e que elas possam entender que tudo aqui que foi falado, Pai, tudo aqui, Pai, que foi falado é para que elas tenham um despertamento, é para que elas te conheçam a cada dia, ó Deus. Ó Deus, que essas palavras de Jó não saia vazia, mas que encha cada coração com o teu Santo Espírito, com o teu amor, e que elas saibam, Senhor, que elas só têm uma pessoa em quem confiar, que é em Ti, ó Deus. Senhor, coloca pessoas que realmente, Senhor, vai nos ajudar na obra, ó Pai. Que sejam amigos verdadeiros, que sejam companheiros verdadeiros, que sejam pessoas de bem, ó Pai. Você toma nas tuas mãos cada vida, ó Pai, e faça o teu querer em cada vida, Senhor. É isso que eu te peço e eu te agradeço. A gente da vitória em Cristo Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém. Fiquem com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!